que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti.
Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fracos, creio em Ti. Creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas minha oração é para que Jesus possa abençoar você nesse tempo de meditação que a gente vai ter agora, que a presença dele possa encher a sua vida de esperança, de coragem, livrar o seu coração aí da ansiedade, do medo, enfim, que você possa se sentir fortalecido na sua confiança desse Deus maravilhoso a quem a gente serve. Hoje a gente está encerrando, né, essa série que a gente chamou de Fé no Isolamento. A gente viu a história de alguns personagens bíblicos, né, que de alguma forma, em alguma ocasião na sua vida, em algum momento da sua vida, tiveram que ficar isolados, isolados da sua família, isolados da sua pátria, do seu território, às vezes isolado da figura, da presença de Deus, né, do templo, e de alguma forma Deus usou a vida desses homens para nos trazer uma mensagem de esperança. E hoje a gente vai encerrar essa série. Se você não acompanhou e não assistiu as outras mensagens, não se preocupe que elas não são uma sequência. Fique à vontade para procurar depois aí no nosso canal o link para as outras mensagens. Mas hoje a gente vai falar de um personagem não muito famoso, né? A gente falou de Moisés, Davi, Paulo, Daniel, são personagens que as histórias são familiares para as pessoas, e eu decidi usar essa mensagem hoje desse personagem, mesmo ele sendo desconhecido,
E mesmo ele não estando no isolamento propriamente dito, mas ele estava passando por uma situação, talvez, que a gente possa meditar em tudo que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia e esse isolamento social que a gente tem enfrentado. E esse personagem é o rei Josafá. Ele foi rei em Judá, um dos poucos reis que tomaram algumas medidas e algumas atitudes que eram esperadas dos reis de Israel, né, dos líderes de Israel, buscando a orientação de Deus e testemunhando Deus agindo em seu favor. Infelizmente, no final da vida dele, ele fez uma aliança com um rei corrupto de Israel e o final do seu reinado não foi tão feliz assim, né? Mas a gente pode ver um momento da história desse rei onde ele realmente estava passando por uma situação na qual ele não sabia o que fazer. Ele se amedrontou diante de uma situação, ele estava com medo e ele não fazia ideia do que ele poderia fazer para sair daquela situação, e ele busca a presença de Deus. E é sobre ele que a gente vai conversar essa noite. Quero orar com você para a gente começar. Pai, obrigado mais uma vez pela nossa vida. Nós queremos te agradecer pelo tempo que o Senhor tem nos dado nesses momentos em que a gente pode, mesmo distantes fisicamente, estar um pouco próximos através dessas mensagens, através de palavras que o Senhor tem colocado no meu coração, do Thales, e que a gente tem compartilhado através das redes sociais, através da internet. E isso a gente pede para que o Senhor, com o teu poder e a tua autoridade, nos use as mensagens, use o meu coração, use a minha boca, para que realmente seja o Senhor falando através da minha vida, para que de alguma forma a gente possa se sentir encorajado e motivado nesses momentos que a gente tem vivido de isolamento social. A gente sabe da tua presença conosco, a gente sabe da tua graça, a gente pede e clama pela tua misericórdia, principalmente naquelas regiões que estão sendo bastante acometidas pelos casos de Covid, pelas famílias que já perderam seus entes queridos, um número bastante alto aqui no Brasil. A gente clama pela tua misericórdia, a gente clama para que o Senhor esteja com as nossas lideranças, para que decisões sejam tomadas para ajudar a população a adotar aí as medidas que a gente tem para se proteger um pouco do caos que essa doença vem gerando no nosso país. Então a gente pede para que a tua boa mão esteja conosco e toque a consciência aí das pessoas, para que realmente essa doença passe pelo Brasil e cause o mínimo número de mortes possível. A gente sabe que esse número já é altíssimo, a gente não queria que nenhuma vida fosse perdida, por isso que a gente clama e pede para a tua misericórdia. Assim como Josafá fez, a gente pede para que realmente o Senhor esteja conosco, que a tua boa mão se levante o mais cedo possível para nos mostrar o caminho e a saída. E mais uma vez, que seja o Senhor que traga essa paz ao nosso coração e essa mensagem. E eu oro com muita gratidão em nome de Jesus. Amém. O texto da mensagem, como não é um personagem muito conhecido, eu quero ler o texto bíblico com você, o texto que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, tá? Depois disso, os exércitos dos Moabitas, dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, Teu povo, chegou?
Não deste essa terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse, escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Queridos, um pouco dessa história, né? O povo de Israel foi livre por Deus da escravidão no Egito. E Deus prometeu ao antepassado deles, Abraão, uma terra onde eles habitariam, né? E a terra de Canaã. Depois que esse povo sai do Egito e se dirige para essa terra Canaã, povos habitavam ali e Deus queria que Israel invadisse, tomasse aquela terra, exercesse o juízo de Deus sobre aqueles povos, por causa da maldade deles. Mas, num determinado momento, eles não tiveram que enfrentar algumas dessas nações. Por exemplo, essas que são citadas no nosso texto. Deus desviou o caminho deles para que eles não precisassem combater quando eles entrassem na terra prometida. E aí agora, né, uma coalizão desses exércitos, desses povos, eles se uniram, né, provavelmente se aproveitando do momento de Israel. E se você não conhece a história de Israel, Israel era um reino único, né, na figura do rei Davi, primeiro Saul, depois Davi. O filho de Davi, Salomão, governa, mas o filho de Salomão gera uma crise política no reino e o reino se divide, né? A gente tem o reino de Judá ao sul, com a capital em Jerusalém, e o reino de Israel ao norte, com a capital em Samaria. Então já não era um momento onde o reino estava na sua plenitude política, de força. Então é muito provável que esses reinos viram uma oportunidade para tomar Israel, uma vez que já não era um reino unido, né? Eles estavam marchando contra o reino de Judá, ao sul, contra Jerusalém, atacando o rei Josafá, que era o rei naquele momento. E é interessante a gente notar que é o seguinte, né? Isso não foi provocado por Israel. A gente sabe, e eu disse na introdução, né, que o rei Josafá fez uma aliança com o rei de Israel, do reino do norte, e que isso não foi bem visto aos olhos de Deus, porque ao invés de confiar em Deus, ele já tinha experimentado, né, o livramento de Deus, ele faz uma aliança com o rei corrupto de Israel, numa tentativa de fazer uma aliança, né, se proteger, ou seja, ele confia nele mesmo e no rei de Israel para se proteger, e isso não é bem visto, e isso gera um mal sobre a nação. Então, esse mal que se levanta
contra Israel nesse momento, os exércitos que estão vindo atacar Josafá, isso não foi provocado. Né? Isso é fruto da própria maldade humana, né? Da cobiça, da ganância, do orgulho, do coração humano, ou seja, do mal que está ali subjacente em toda a humanidade, que se levanta contra Israel, querendo aproveitar para atacar Josafá e o povo. E eu quero pegar agora aspectos dessa história e trazer para nós hoje coisas que a gente está vivendo. Não é? Essa pandemia que a gente tem vivido, como o Thales bem disse na semana passada, não é? Essa pandemia não é um castigo de Deus por causa do especial de Natal dos Portos do Fundo, por causa das manifestações do Carnaval, por causa da corrupção no Brasil. Né? Nós estamos sendo afligidos por uma doença que não está diretamente relacionada a nada do que fizemos. Né? Ela é fruto do mal que ainda existe no mundo onde a gente habita. Por mal eu digo caos, o orgulho, a ganância, tudo que vai contra os princípios e valores ou contrários ao mundo bom que Deus havia criado. Então, fruto desse mal, a gente está vivendo essa situação de pandemia, e isso não tem a ver com nada do que a gente fez. Mas, pastor, a gente costuma dizer que o mal foi derrotado por Jesus, mas como se Deus, ou se Jesus e Deus derrotaram o mal, por que a gente ainda experimenta esse tipo de coisa? Não sei se você conhece, mas na Segunda Guerra Mundial existe um dia chamado de Dia D, o dia 6 de junho de 1944, quando os exércitos aliados invadiram, chamado Normandia, um território ali do francês. Eles invadiram várias praias e isso permitiu o desembarque de um grande número de soldados ali na Europa. E os historiadores chamam o dia D do Dia da Vitória, porque aquele desembarque bem sucedido naquele território, naquela data, é o que garantiu a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Né? Agora, o desembarque foi no dia 6 de junho de 44, mas depois dessa data, vários confrontos aconteceram, várias batalhas ainda foram travadas, muitos soldados ainda morreram, depois dessa batalha, mas o dia da vitória é o chamado dia D, porque sem ele isso não teria acontecido. É mais ou menos isso que a gente pensa quando a gente fala que Deus e Jesus já lidaram com o mal no mundo. Sim, ele já foi lidado, mas a gente ainda tem batalhas, a gente ainda vê a resistência, não é? Desse mal que está subjacente no mundo, porque a gente ainda vive num mundo que carrega essas marcas da separação com Deus, e isso só vai acabar por completo quando Jesus voltar. Essa é uma grande promessa que nós temos de que nós vamos viver livre desse tipo de coisa quando Jesus voltar. Então, nós estamos vivendo uma situação talvez muito parecida com a que Josafá estava vivendo. Não é? Josafá está amedrontado. Ele sabe que a força que está se levantando contra ele é maior do que os seus exércitos. Então, ele não sabe o que fazer. Não é? Ele está vendo a morte através dos exércitos, né? Porque, afinal de contas, ele era o rei. Então, ele está contemplando a destruição de Jerusalém nesse exército que se levanta e ele não sabe o que fazer. Nós, diante de tudo que a gente está vivendo nessa pandemia, nós também não sabemos o que fazer. Né? Nós não temos vacina, nós não temos medicamento, está tudo em fase de teste ainda. Né? Tem muita gente aí usando os canais de comunicação para confundir, espalhar fake news. Né? Cada um fala uma coisa, médicos falam uma coisa, pesquisadores falam outras, o governo fala isso, o país tal faz isso, o país tal faz aquilo. E aí, a grande verdade é que a gente não sabe muito bem o que fazer, não é? Uns falam para a gente ficar em casa, outros falam que a gente não precisa ficar em casa, que isso tudo é uma grande bobagem. Mas a verdade é que a gente não sabe
como combater essa pandemia. Essa é a verdade. E é natural, né? A gente ficar ansioso, a gente ficar temeroso pelo futuro, estressado com essa falta de direcionamento. Se eu estou sem medo porque eu não sou grupo de risco, de qualquer forma, pessoas próximas a mim podem pegar, meus pais, idosos que estão ao nosso redor, eu posso ser um veículo de contágio para eles. Então, de uma certa forma, nós deveríamos sim estar pelo menos preocupados com toda essa situação. Preocupados, ansiosos, sem saber o que fazer, porque a grande verdade é essa. Nós não sabemos o que fazer. E o que é que Josafá fez diante dessa situação de medo? Eu não sei o que fazer. Ele busca o Senhor. Ele publicamente ora, ele decreta um jejum nacional. Isso são posturas, queridos, de uma pessoa ou de um rei que está se humilhando diante de Deus. Um rei sair no pátio do templo, diante da presença de Deus, e na frente do povo dizer: não sabemos o que fazer, não temos condição de vencer esses exércitos, sabemos que o Senhor é Deus poderoso, sabemos que o Senhor disse que estaria conosco, qualquer coisa que se levantasse, nós viríamos clamar a tua ajuda. Então levanta e acode a nossa nação nesse momento de dificuldade. Josafá, queridos, ele está assumindo publicamente, ele é uma figura do rei, ele é a figura do líder, o seu medo, a sua fragilidade, e ele está se humilhando junto com a nação diante de Deus. Notem que é uma postura muito diferente do que a gente está vendo dos nossos líderes, não é? Por mais que nossa liderança nacional aponte para Deus, dizendo que Deus acima de tudo, e porque Deus isso, e porque Deus aquilo, e vamos também orar e jejuar, não é uma postura de dependência que está sendo manifestada, não é? Pelo contrário, é uma postura bastante arrogante, né? De como que nada vai nos acontecer porque estamos buscando a Deus. Josafá busca a Deus, mas a atitude com que ele faz isso é muito diferente com a que a gente tem visto, infelizmente, por aí nos nossos canais de comunicação, de que os nossos líderes estão tentando fazer. Porque o intuito desse clamor de Josafá era justamente demonstrar publicamente a dependência de Deus. Estou com medo, não sei o que fazer, mas creio que o Senhor é capaz de nos livrar e de nos ajudar diante de tudo o que está acontecendo. E na mesma hora, né, enquanto eles estavam ali nessa atitude de humilhação, nessa declaração pública da dependência de Deus, o Espírito Santo enche o Jaziel e ele diz algo profundo para eles e para o nosso coração nessa noite. Ele diz: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso que está subindo, pois essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Deus, queridos, ele é comprometido em acabar com o mal no mundo. As Escrituras vão dizer para a gente, lá no Gênesis, que no momento em que a humanidade rompe com Deus, rompe a aliança, ela declara sua independência de Deus, Deus diz o quê? Eu me comprometo a acabar com o mal no mundo. Essa atitude humana permitiu que o mal se alastrasse por toda a criação de Deus, que era boa, perfeita, a qual Deus diz, isso é muito bom. Por 7 vezes eles declaram que tudo que havia sido criado era bom, mas agora a gente está tendo que lidar com essa questão do mal presente nessa criação, mal que vem dessa declaração de independência da humanidade, representada naquele primeiro casal, Adão e Eva, que se rebelam contra Deus e com isso trazem esse mal ao mundo criado. Da mesma forma que
naquele momento, aquele mal que se levantava, não era responsabilidade de Israel, Israel não havia feito nada para provocar todo aquele mal, assim como nós não somos responsáveis por essa pandemia, né, por terremoto, por catástrofes, ele é simplesmente fruto do mal que é presente nesse mundo corrompido que a gente vive. Deus é comprometido em acabar com esse mal. Ele é comprometido em acabar com o mal que se manifestava no exército que estava se levantando para ir atacar Judá e Josafá com seus homens, assim como ele é comprometido em acabar com o mal causado por essa pandemia. E com isso, queridos, quando eu afirmo que Deus é comprometido em acabar com esse mal, a luta contra o coronavírus não é nossa, ela é de Deus, eu não estou dizendo que a gente tem que orar e jejuar e esperar uma solução mágica para o problema. Eu vou simplesmente continuar vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecendo e eu vou orar porque Deus vai acabar com isso. Numa postura muito parecida de arrogância, né? Que a gente viu isso sendo tratado pelos nossos líderes. Não, não é isso que eu estou dizendo. Quando eu digo que essa luta é de Deus e Deus é comprometido em acabar com o mal, eu estou dizendo que na história do povo ali de Josafá, o que é que Deus fala? Não temam, essa luta é minha, mas marchem amanhã contra eles. Quando vocês os encontrarem, vocês não vão precisar lutar, mas marchem contra eles. A luta é de Deus, mas Josafá deveria sair com os exércitos contra os inimigos. Queridos, imagina essa situação. A gente está olhando essa história depois que ela aconteceu, né? A gente, em segundos, lê o que aconteceu no começo e no fim. Agora, imaginem a situação que eles estavam vivendo. Um exército está caminhando contra eles. Eles se reúnem para orar, para jejuar publicamente. Um homem se levanta e começa a falar: gente, olha, Deus disse que nós vamos vencer. Vamos sair contra eles porque essa batalha não é de Deus. Imagine essa situação, queridos. O que Josafá fez? Confiou naquela palavra. Confiou no caráter do Deus que ele estava buscando. Ele não confiou na palavra do Jaziel. Ele confiou no caráter do Deus que ele estava buscando. E ele preparou o exército e foi. Vocês imaginem, queridos, como é que está o coração desse exército? Como é que está o coração desse rei saindo nessa batalha? É claro que ele quer que Deus haja, mas ele está indo na fé e na confiança de que essa luta não é dele, porque ele sabe que o exército dele não é capaz de vencer o que está vindo. Mas essa luta é de Deus. Da mesma forma, queridos, que a gente não tem que ficar sentando esperando uma solução mágica para esse problema. É muito provável que a solução dessa pandemia realmente venha de um médico, venha de um pesquisador, venha de um laboratório, venha de uma droga que vai ser descoberta, que vai se provar efetiva. É muito provável que a solução venha através da ciência. Mas a sua fé está na ciência? A sua fé está no médico, no pesquisador, no laboratório? Ou sua fé está no Deus da ciência? E esse é o ponto-chave, e esse é o fundamental da mensagem que eu tenho para dizer hoje, queridos. A sua fé está depositada de que Deus está comprometido em acabar com esse mal? E ele vai usar a obra-prima, a matéria-prima que ele tem disponível para atuar no mundo. Ao longo de toda a história humana, Deus usa a humanidade para cumprir os seus propósitos, não é? É Deus que providenciou um cordeiro para o sacrifício de Abraão. Mas o Abraão e o Isaac tiveram que subir um monte para isso. Deus libertou Israel da escravidão, mas o Moisés precisou ir lá e liderar eles em todo o processo. Deus multiplicou o azeite da viúva, mas o Eliseu e a viúva tiveram que sair nos vizinhos buscando potes para que o azeite fosse multiplicado. Deus iria batalhar por Judá, mas Josafá precisou pegar o exército e sair com ele.
Deus está comprometido em acabar com o mal no mundo. Mas Deus precisou entrar na nossa história, Jesus precisou vir ao mundo, viver a nossa vida, sofrer as nossas mazelas, ser humilhado, ser traído e ser morto por nossa causa. Mas, através dessa atitude, Deus vence o mal através do amor sacrificial que Jesus tem pelo mundo. É muito provável, querido, que a ciência vá descobrir uma forma da gente combater essa pandemia. Mas a sua fé está na ciência? Nos recursos da ciência? Nos equipamentos que existem aí? Nos profissionais que estão estudando? Ou a nossa fé está no Deus que possibilitou todo esse conhecimento chegar até nós hoje? Se a minha fé estiver no médico, no remédio, na ciência, eu vou deixar de experimentar a maravilhosa graça de Deus agindo na nossa história, porque Ele é Deus sobre todo mundo. E, infelizmente, a gente sabe que isso vai acontecer. A ciência vai nos oferecer uma solução e muita gente não vai reconhecer a boa mão de Deus nos livrando desse mal que existe no mundo. Se a nossa fé está nesse Deus que tanto amou o mundo todo, o mundo caído, o mundo rebelde, toda a sua criação, de uma tal maneira que Ele entregou o próprio Filho para acabar com o mal que estragou esse mundo, gerado pelas próprias criaturas que Ele fez para amar. Nós, queridos, somos convidados a nos colocar em oração, jejuar, reconhecer a nossa dependência dEle e fazer o que nos cabe em meio a essa confusão que nós estamos vivendo. A melhor maneira que eu tenho para combater essa pandemia, é orar. Orar para que o Deus que governa todas as coisas, através de Jesus, vivo, hoje, ressurreto, um poder muito maior do que a morte, é nesse Deus em que eu deposito a minha fé. E é por isso que eu oro, queridos. Por isso que eu oro, porque o meu coração esteja sensível ao que Deus já está fazendo no mundo, para que eu reconheça a graça desse Deus maravilhoso, cuidando de todas as coisas. E eu oro justamente para que as vidas humanas sejam poupadas, para que essa confusão e esse caos gerado poupe vidas, para que a misericórdia de Deus poupe vidas humanas, não só a minha, mas de toda a criação. Essa doença, queridos, ela é uma doença real, ok? Por mais que a gente não saiba o que está acontecendo, ela é real. Ela se espalha rápido, tá? Nasceu não, né? Mas em dezembro a gente começou a ouvir falar dela na China. Nós estamos em junho, aqui no Brasil, e a gente já sabe que pelo menos 30 mil pessoas morreram por causa dela. Então, ela é real. Por mais que as fake news, por mais que as notícias confundam a gente sobre isso, a gente sabe que ela é real e que o contágio dela é rápido. Por isso que morre muita gente de uma vez. Ficar em casa não é a solução do problema. A gente sabe disso. Isolar-se socialmente, higienizar as mãos, máscara, evitar de sair para a rua, é o que dá para a gente fazer, porque na lógica, se o contágio é feito através do convívio, do contato social, se a gente limita o contato social, a gente limita o contágio. Então, foi assim que a ciência soube lidar até agora com o que está acontecendo, para diminuir a velocidade do contágio. Então, eu não preciso ser um expert em ciência para entender isso. Se eu estou falando de uma doença que se espalha pelo contato social, diminui o contato social, que diminui a velocidade. Então, é isso que se propôs para se fazer. Agora, o que a gente está vendo por aí em nome do ganhar dinheiro, em nome da economia, em nome do sistema econômico,
sai para a rua. Isso aí não tem problema. A economia precisa girar, porque senão amanhã nós vamos enfrentar um mal pior. Faço minhas palavras lá do professor Karnal naquela entrevista com o virologista Átila. A gente está diante daquela situação que se o ladrão vem e fala para você, me dá a bolsa ou a sua vida. Se você escolher a bolsa, você vai perder os dois, porque ele vai matar você para pegar a sua bolsa. Você perdeu a vida e a bolsa. Escolha sempre a vida, dê a bolsa. Depois a gente corre atrás do que dá para a gente fazer. Mas no momento, a gente não tem solução. As medidas de isolamento social é uma tentativa de minimizar o estrago. Se nem isso a gente consegue fazer, o que a gente pode esperar disso? A gente olha para os países que não fizeram isso, que demoraram para fazer isso, e quantas vidas se perderam por conta dessa doença. Infelizmente, nossa situação no Brasil, a gente já não sabe mais prever, porque nós somos o país que pior está lidando com isso, até agora. Logo, logo nós vamos passar os Estados Unidos no número de mortes, eles já estão começando a cair o número de casos, nós ainda estamos em crescente aumento do número de casos. A gente não tem como saber aonde isso vai parar. Então, minha palavra para você, querido, nessa hora, é que você siga confiando no Deus de todo o universo. Ele é o Deus comprometido em acabar com o mal no mundo. Nós sabemos que isso foi feito em Jesus na cruz, mas nós ainda vemos e vivemos as marcas do mundo em rebelião com ele. Isso só vai acabar quando Jesus voltar. Até lá, nós somos chamados para viver na dependência e na confiança do caráter desse Deus, que não poupou seu único filho por amor a nós. Ele se comprometeu em acabar de uma vez por todas com esse mal. Que a nossa fé seja depositada nesse amor, nesse Deus, no caráter desse Deus, e que isso traga a paz para o meu coração. E a paz não é a ausência do conflito, ou do caos, ou da confusão, mas é aquele sentimento de tranquilidade mesmo em meio a essas questões, né? Que eu fique preocupado, sim, com o Covid, mas não aterrorizado. Eu não entre em pânico por causa dele, né? A Grace está trabalhando nos postinhos de saúde, ela tem me contado que muitos funcionários estão entrando em pânico porque estão em contato com ele. Queridos, precisamos sim respeitar tudo que está acontecendo. Graças a Deus, a situação aqui em São João ainda é tranquila. E a gente gostaria que ficasse assim. Para isso ficar assim, nós precisamos respeitar esse isolamento social. Nós precisamos respeitar as medidas de higiene. Saia de casa o mínimo possível. Mas eu sei me cuidar, eu sei fazer a higienização das mãos, eu não fico em contato com ninguém, eu posso sair. Pense no exemplo que você está dando para os seus vizinhos. Tá? Eles te veem circulando por aí, eles entendem que eles podem também. E às vezes eles não sabem usar direito a máscara, eles não sabem fazer a higienização. Eu já vi muita gente sai para a rua com máscara, põe a mão na máscara, depois põe a mão no rosto, enfim. A gente sabe que isso não ajuda em nada. Pense nisso, ok? O que a gente pode fazer agora é isso. É o nosso pegue o exército e vá. Então, hoje, o que dá para a gente fazer? Não tem vacina, não tem remédio, a gente se isola. Orando, queridos, orando nesse sentimento de dependência e de confiança no caráter desse Deus que é bom, que é maravilhoso e que se comprometeu em acabar com o mal no mundo, não porque nós merecêssemos isso, não porque nós sejamos capazes de fazer algo para merecer isso, mas ele simplesmente fez isso porque ele nos ama, porque o caráter dele é esse, e ele se comprometeu com ele mesmo de que ele acabaria com o mal no mundo. E ele começou a fazer isso, ele fez isso em Jesus, naquela cruz, dando a vida dele por nós. O poder tamanho, de autossacrifício tamanho, que venceu até a morte. Por isso que nós cremos que Jesus está vivo hoje, governando todas as coisas. E ele vai voltar.
E na volta, aí sim a gente vai viver num mundo livre das pandemias, do caos e da confusão. Mas até lá, eu sou convidado a confiar nesse Deus maravilhoso, na graça do amor que Ele tem por nós e seguir a nossa vida tomando as atitudes que cabem a nós no momento, mas orando, porque essa batalha não é nossa, essa batalha é dele. Para encerrar, queridos, não quero aprofundar nesse assunto, mas muitas pessoas estão aproveitando a crise da saúde para gerar uma crise política. Mais uma vez, não caia nessa. Não caia nessa. As vidas humanas são mais preciosas do que os governos, ok? Então, olhemos para isso no momento. Quando eu entendo que a luta é de Deus, então eu não vou me engajar contra pessoas, entrar em bate-boca com pessoas, debater ideias políticas com as pessoas, porque isso não vai solucionar o problema. Não são os nossos líderes. Se a nossa fé está que os nossos líderes vão ajudar isso a acontecer, a gente sabe que eles não vão fazer isso. A nossa oração é para que Deus os sensibilize, para que as atitudes que eles tomem realmente nos beneficiem no sentido de preservar vidas. Mas a nossa fé não pode estar neles. A nossa fé vai estar no Deus deles. Mas não é Deus deles. É Deus sobre todo o universo, queridos. Tudo é dele. Ele nos usa para fazer o que ele bem entende. Então, a nossa oração é para que esse Deus realmente tenha misericórdia de nós, use a ciência, os médicos, os remédios para nos livrar desse mal. Mas a nossa fé está nele. E a nossa oração é para ele. O nosso descanso é porque o nosso coração confia nele. Nós não confiamos na OMS, nos médicos, nos pesquisadores, nos líderes. Nós não confiamos nas pessoas. Nós confiamos no maravilhoso e bom Deus, que nos tanto amou, que deu Jesus para acabar com o mal do mundo. Amém? Vamos orar, querido? Pai, mais uma vez clamamos por misericórdia para o nosso povo. Clamamos porque não sabemos o que fazer, Deus. Estamos diante de uma situação onde muitas informações de ideias que se chocam, pessoas que usam do momento para gerar crises políticas, mais confusão. Nós não sabemos o que fazer, Senhor. Mas nós cremos, assim como Josafá, de que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Nós cremos que Jesus é vivo e governa todas as coisas. Nós cremos que nada disso foge do poder do alcance das tuas mãos. E é por isso que nesse espírito, Deus, de dependência, a gente não tem medo de dizer, nós não sabemos o que fazer, nós ficamos ansiosos, amedrontados, nós não sabemos como o futuro vai ser e nós não queremos depositar a nossa confiança na nossa tecnologia, na nossa ciência, nos nossos líderes políticos. Nós queremos depositar nossa confiança no Senhor, porque cremos que o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Nesse espírito, Senhor, é que nós clamamos pela Tua misericórdia, para que vidas sejam poupadas. Que o mínimo que a gente pode fazer nesse momento, que é ficar isolado socialmente, a gente consiga fazer isso, para que vidas sejam poupadas. E a gente pede, Deus, para que a Tua boa mão, sim, estejam com a ciência, os médicos, os pesquisadores, para que o Senhor realmente traga a solução. Porque nós sabemos que o maior interessado no bem desse mundo é o Senhor. E o Senhor ama a sua criação, ama o seu mundo, ama de tal maneira que deu Jesus para que Ele morresse por nós. Ensina-nos, Pai, a confiar nesse Teu caráter. Ensina-nos a depositar a nossa confiança no Senhor. E mais uma vez, Deus, apressa a cura para a nossa nação, para essa cura, para o nosso mundo. É a nossa oração, mais uma vez, com toda a nossa gratidão, toda a nossa dependência do Teu bom e maravilhoso caráter, bom e maravilhoso amor. E no nome de Jesus que a gente ora. Amém.
E, queridos, que o amor desse Deus, Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a presença deles através do Espírito Santo estejam com todos vocês, gerando no coração de vocês essa confiança nesse Deus maravilhoso a quem a gente serve. Vocês e toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Agora. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração, salva-me de mim. Faz-me bem, aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar.
Querido, aproveite esse nosso tempo de culto agora, esse momento onde a gente acabou de meditar nessa palavra, e entre em contato com alguém da nossa comunidade, os seus contatos no celular, usa o grupo lá do WhatsApp, liga para alguém, manda uma mensagem pessoal, diz que você está pensando nela, que você está orando por ela, se ela está precisando de alguma coisa. Seja apoio nessa hora. Nós estamos fisicamente longe uns dos outros, mas graças a Deus nós temos essa tecnologia que pode nos aproximar nesse momento. Elas não resolvem o problema, né? A gente está se encontrando virtualmente, mas a vontade de estar junto, se abraçar, realmente é grande. Mas resista a ela por enquanto, pega o telefone, liga para alguém aí dos seus contatos, da nossa comunidade, pergunte como ele está, ore junto com ela, ore pela família, e a gente vai se sustentando nesse momento, ok? Uma boa semana, queridos, que Deus te abençoe, a gente se vê no próximo domingo.